Olá, é um prazer estar novamente com você. O programa Homem de Verdade. Palavra forte, né? Nós temos que ser otimista na posição ao qual Deus nos colocou. Homem de verdade. Hoje nós temos um assunto muito importante, um assunto que tem deixado muito homem careca ou então de cabeça branca. Finanças. Como que é lidar hoje com as nossas finanças? Como o homem de verdade lida com o seu dinheiro em tempo de crise? E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui na nossa mesa aqui, realmente uma turma maravilhosa de homens empresários, homens de Deus e empresários. Temos aqui o servo de Deus Paulo Querigma, nosso empresário na área gráfica. Temos aqui o pastor Adriano, que é empresário na área de tecidos e é pastor aqui da igreja. Temos aqui o doutor Marcos Vargas, advogado dos advogados, homem de Deus. Temos aqui também o empresário, pastor Aldo Moreira, né? E vamos falar sobre esse assunto. O que vocês podem realmente falar sobre a crise financeira dessa nação de hoje? Pastor Salmo, eu vejo que nós estamos passando mais uma crise moral do que uma crise financeira. Eu prometi para mim mesmo que eu não ia falar de política, mas hoje o que nós estamos passando no nosso país, nós estamos vivendo uma crise de política, uma crise moral política. E ela está refletindo nas famílias brasileiras e também nos empresários. Porque se nós não temos uma segurança para investir empresarialmente, como que nós vamos gerar emprego? Aí as famílias começam a ter problemas, aí as finanças do país como um todo começam aí a sofrer danos, que é mais causado por uma desconfiança do que propriamente por uma falta de recurso financeiro no país. E o legal é entender que, como uma crise moral, a gente precisa, nessa turbulência, porque o país passa por uma turbulência. O empresariado passa, a indústria passa, o profissional passa, as pessoas que são assalariadas estão passando também. O reflexo vem em todas as áreas. Porque o nosso dinheiro não está valendo muito mais como valia há 20 anos atrás. Então nós precisamos entender o seguinte, que toda a turbulência, tudo que nós estamos passando hoje tem refletido no empresariado, na indústria, no comércio, as pessoas que trabalham. E nós precisamos olhar na família, né? Na igreja, tudo, né? Nós precisamos olhar para o nosso dinheiro hoje com um olhar nu e cru. Quanto vale o nosso dinheiro? Quanto valia os nossos 100 reais há 20 anos atrás? Eles valiam 100 dólares. 100 dólares hoje vale 400 reais. 4 vezes mais. E quanto vale os nossos 100 reais? Apenas R$19,80, R$19,60, segundo a revista Exame Dinheiro. Então, verdadeiramente, como é que nós podemos olhar o nosso dinheiro hoje? O quanto ganhamos? Estamos dando valor a isso em tempos de crise? Mas eu faço a seguinte indagação para a nossa reflexão. Será que o problema maior é a instituição da crise que está no nosso país ou é o comportamento da pessoa em face da crise? Porque nós que somos profissionais liberais, a gente vê realmente uma situação generalizada de dificuldade. Mas às vezes nós identificamos empresários, pessoas que falam o seguinte, que é no momento de crise que ela mais consegue prosperar. Então será que o problema maior é a crise institucionalizada ou é a forma como você reage e se comporta diante da crise? Mas na realidade, Marcos, quando você fala de uma crise que as pessoas, alguns empresários têm, que é onde ele tem mais prosperidade, onde ele tem mais oportunidades, mas tudo isso está relacionado também àquela base que ele criou para enfrentar a esse momento. Hoje nós vivemos num mundo, quando você fala assim de um conceito, de tudo que está acontecendo, na realidade nós tínhamos uma cultura parecendo que nós estávamos vivendo numa ilha da fantasia, que tudo estava dando certo, que os números, há 8 anos atrás nós tínhamos só números que tudo dava certo, e nós fomos entrando nessa onda. Muitas pessoas fizeram o que aconteceu nos Estados Unidos, virou uma bolha de investimento no setor imobiliário, virou aquela quebradeira, e aqui não é diferente. Nós estamos vivendo hoje um momento de uma ilusão de que as coisas estão dando certo e deram certo. Estão colocando hoje o Paulo, como disse, na questão política, porém só que tem uma coisa, o problema não é aquele que não quer investir, o problema é aquele que é trabalhador, que não sabe o que fazer com o salário que perdeu seu poder de compra.
Na realidade é Eles essa. trabalham no mês, dia 15, o dinheiro dele já acabou. Já acabou hoje, mas por que é isso? Também é uma cultura que ele vem arrastando o seu orçamento para os dias de hoje. Ninguém se preparou. Na realidade, eu acho que todos nós temos que rever o nosso conceito de gastos. A maioria de nós gastávamos muito mais do que ganhamos e parcelamos as nossas dívidas, os nossos sonhos, os nossos orçamentos, só que chegou um ponto onde não começa a entrar, e o que entra hoje não pede poder de compra, Não atende aquilo não que atende você aquilo que acaba você tinha lá. contraiu no passado, E acaba que- é a hora de nós chamarmos que estamos vivendo numa crise financeira. Adriano, Hoje, o grande... Olha só, Paulo, acaba que o Adriano está falando é o seguinte: existem pessoas que estão com dificuldades de ajustar, mas tem pessoas que não querem ajustar. Não querem. Eles querem permanecer no mesmo O padrão, mesmo padrão de vida, com as mesmas segurando práticas. as mesmas regalias. Tudo. Mas hoje essa falsa economia, essa falsa facilidade que temos hoje em negociar, por exemplo, eu antigamente, há um tempo atrás, eu vou comprar um carro, não tenho condição de dar entrada no carro. Hoje você vai na empresa, compra um carro em 72 meses sem entrada, E com taxa de juros zero. zero. Então, ficou tudo fácil. Supostamente, Aí eu entro né? Supostamente, sem porque ter essa taxa condição, não é zero. está embutida. Ela está embutida. Mas aí entra o que o Adriano falou. Nós precisamos eu não sei se a palavra certa seria educar ou nos reeducar a Reeducação saber o que financeira. gastar. Nós Eu acho que nós precisamos temos que passar por essa começar a reeducação. eleger o que é essencial e o que é importante na nossa vida. E, infelizmente, a gente misturava os dois. Tá dando tudo certo, eu posso misturar os dois. Só que hoje, com a diminuição dos nossos ganhos e o poder de compra nosso foi diminuído, ou você tem uma lista de prioridades, ou você vai simplesmente entrar num ciclo insano é o que e você- viver a crise de É o que fato você e está de falando. verdade. Não é o que eu ganho, é como eu gasto. Ou A o quanto eu educação poupo. financeira, ela hoje é um dos aspectos tão importantes na vida do brasileiro que ela está começando na escola. Hoje já existe aí no país mais de 1.200 instituições escolares que estão hoje aplicando cursos de como gastar dinheiro, saber que a criança está aprendendo princípios para se gastar dinheiro. E a igreja não é E diferente, isso né, pastor nós Saulo? precisamos entender como uma mudança de comportamento. Quando nós pegamos o nosso dinheiro e gastamos ele inadvertidamente, nós estamos jogando fora. É porque isso tudo é parte de uma cultura. Por exemplo, eu quero voltar um pouquinho atrás, quando o Paulo abriu aqui o programa falando, a nossa economia, ela está atrelada ao dólar. Então, tudo quanto é negócio que tem no Brasil está atrelado ao dólar. Então, quando o dólar sobe, estoura a nossa economia, arrasa, arrebenta. Esse crescimento do dólar aí, o que fez com nós? Acabou, nosso dinheiro acabou, nossa moeda acabou. Muitos países que não têm a sua economia atrelada ao dólar estão tranquilos. Tem crise? Tem problemas? Tem. Por exemplo, se você equipara hoje o dólar à moeda japonesa, que é o ien, o ien está lá embaixo, o dólar está lá em cima. Mas a economia japonesa não está atrelada a todos os seus contratos em dólar. Então ela está com a economia estabilizada. Nós aqui hoje não. Se chove nos Estados Unidos demais, nós sofremos uma crise. Se tem bolha imobiliária nos Estados Unidos, a crise bate aqui. O que nós temos a ver com a crise americana? Mas nós estamos atrelados a essa situação. E hoje, a facilidade do mercado hoje, a atual conjuntura hoje, está desequilibrando o poder econômico do cidadão. O cidadão hoje, diante das suas necessidades, ele coloca o seu filho em escola particular, um custo altíssimo. Ele não mede a consequência, aquilo não está inserido no seu orçamento. O que eu quero dizer hoje? Nós brasileiros não temos a cultura de poupar. Nós estudamos aqui um curso que fala sobre finanças, que chama CRAU, Coroa. Esse curso fala isso. Por que o judeu hoje tem dinheiro? Porque o judeu nunca gasta 100% do que ganha. Ele gasta sempre, até no máximo 80%, porque ele sabe que ele precisa poupar. O brasileiro não. Nós brasileiros temos a cultura seguinte, se não deu para gastar os 100%, eu vou gastar até mais, eu financio. E vou levando, vou empurrando para frente. Aí há a crise instaurada em nossas vidas. Nós mesmos somos os verdadeiros pais da crise. Porque se eu hoje falar assim, não vou gastar mais gasolina, então o posto vai diminuir. Ou então a Petrobras vai diminuir o preço. Eu hoje não vou trocar de carro mais, o meu carro está para me andar mais 2, 3 anos, a indústria de carro vai pensar em baixar o seu preço. Hoje os alimentos, você vai no supermercado,
Os alimentos básicos, os preços estão estabilizados, mas o supérfluo, hoje o carrinho vem cheio para casa. Então nós hoje não somos os fomentadores da crise, eu acho. Não, e com certeza nós somos os fomentadores da crise e nós temos esse poder tão grande de persuasão, aí de pressionar as grandes indústrias, porque o povo não é unido. Nós sabemos que quando a oferta está aí realmente em abundância, o preço está lá em cima. O preço está lá em cima, você não quer saber, você quer comprar, você tem o dinheiro, se não tem, você Nós não faz... conseguimos dizer não para as nossas vontades. Isso é verdade. Mas isso é uma mudança O de desejo cultura. de ter, de oferecer, né? O meu amigo que comprou um carro, eu também quero comprar um carro igual dele. Mas não o senhor tem falou... dificuldade entre nós. Ele tem recurso, mas eu não tenho. Mas na hora de comprar, nós somos igualizados. Por quê? Porque lá a concessionária, a fábrica, nos coloca em condições iguais. Ele tem condição, mas eu não tenho. Mas lá na fábrica ou lá na concessionária, nós temos a mesma condição. Compra a prazo. Tem um CPF limpo. O senhor falou a respeito do CRAU. Olha, um dos maiores princípios que eu vejo nesse curso no CRAU é você entender a mordomia de Deus. Porque Deus nos dá, não é para que a gente gaste tudo de uma vez, não. É para que a gente saiba o momento de você, sabe, poupar, de você gastar, porque você não sabe do dia de amanhã. E nós não temos essa cultura do poupar, de você fazer a sua economia para o dia mau. Ele vai chegar. E nós estamos aí hoje vivendo no Brasil dias que são terríveis. E a economia nossa está nos sinalizando que o ano de 2015... foi um ano que foi marcado por alguns sinais que ela viria. 2016, nós estamos vivendo plenamente esse momento de crise. E 2017, onde nós vamos começar a respirar, a sair desse momento de crise. Ou seja, nós temos aí 2 anos pela frente. Se o povo brasileiro, se nós não pararmos para nos reeducarmos naquilo que nós precisamos, seguramente nós vamos viver uma crise maior do que a que nós temos hoje. A verdade é o seguinte... Você que está nos assistindo aí, eu fui contador minha vida toda. Economia, lidar com números, eu sempre tenho aprendido isso. A economia hoje é um ciclo vicioso. Ela vai e volta. O governo cria leis. O governo cria juros. O governo aumenta os preços. O que acontece? Ele é o prejudicado. Porque quando o governo aumenta o preço, cria juro, ele cria o quê? A instabilidade. A fábrica deixa de fabricar, o consumidor deixa de comprar, o governo deixa de receber impostos. Então ele costuma, com seus erros, dar um tiro no próprio pé nessa área de economia. Então, os nossos governantes hoje precisam analisar isso. A economia é tão simples, a economia é tão fácil. Hoje, se eu pudesse apresentar, se nós tivéssemos a facilidade de apresentar um plano para o governo, eu ia apresentar o imposto único, é a verdadeira forma desse país trabalhar na área tributária. Mas ninguém quer, por quê? Porque cada partido político, cada instituição, cada banco, cada órgão que mexe com finanças quer levar o seu, quer levar a sua vantagem. Mas se criar um imposto único, tudo isso acaba. Acaba essas formalidades, acaba essas corrupções que existem em tudo. Mas olha, nosso programa está bom demais. Falar sobre dinheiro é muito bom. E nós vamos ter a receita para o seu dinheiro no próximo bloco. Você vai ver agora uma vinheta desta igreja. Esta igreja aqui, eu posso lhe assegurar, é uma igreja preocupada com o seu bem-estar. Nós estamos falando desse assunto aqui porque hoje a igreja sofre as consequências de uma família que não sabe administrar o seu dinheiro. Mas se você crê num Deus poderoso que é dono do ouro e da prata, ele vai reverter situações para você. O nosso problema hoje é que muitas pessoas não creem no seu Deus que é dono do ouro e da prata. Mas nós temos aqui uma oportunidade de você conhecer a nossa igreja. Você vai ver essa vinheta aí. E eu quero convidar você a fazer parte dela. Nós não temos dinheiro aqui não, mas nós sabemos ensinar você aonde você vai no tesouro realmente maravilhoso, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você e aguardamos você no próximo bloco. Uma igreja alegre, participativa, com eventos, apresentações, teatro, dança, seminários, louvores e muito mais. Pastor Salmo Diomar,
e pastora Cássia Vilela, presidentes deste ministério, direcionados por Deus, têm edificado o ministério através de 6 pilares. Sólida na palavra de Deus, santa na adoração, unida em família, amorosa no companheirismo, participativa através dos grupos familiares, vencedora pela fé em Jesus Cristo. A Catedral disponibiliza ainda cursos teológicos, palestras para as mulheres, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos solteiros, jovens casais, ação empresarial. Um ministério voltado para abençoar profissionais em suas diversas áreas de atuação. Venha participar conosco. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, manancial feminino. Terça-feira, às 20 horas, homem de verdade e mulher ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. A Escola da Família para abençoar você e a sua família. Faça um desses cursos e seja tremendamente abençoado. CRAU, curso para finanças. Agora eu sei o que é servir a Deus com o meu dinheiro. Foi isso que eu aprendi. Educando filhos à maneira de Deus. Meu lar foi totalmente edificado através desse curso, Educando Filhos. PCE, pilares para um casamento estável. Muita coisa mudou. Cada lição que foi ministrada aqui mudou muito. One, cursos para noivos. Nós somos instrumentos de Deus para curar a sua vida e sarar a sua família. Um projeto de Deus para abençoar gerações. Presente em diversas partes desta nação. Além de sua sede localizada em Goiânia, há vários núcleos nos seguintes bairros: Jardim Curitiba, Conjunto Fabiana, Setor Buena Vista, Jardim Itaipu, Gentil Meireles, Jardim Caravelas, Parque Ateneu, Residencial Itália, Residencial Cátia e no setor São José. E na cidade de Aparecida de Goiânia, estão no Garavelo Parque, Cidade Veracruz 2 e Jardim Tropical. Em Trindade, Jardim Marista, Trindade Centro, Trindade Nova Vida. Abadia de Goiás, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Jataí, Rio Verde, Santa Bárbara, Americano do Brasil. Na cidade de Senador Canedo, com 2 congregações: Centro e Jardim das Oliveiras. Brotas de Macaúba, Bahia. No estado de São Paulo, estamos localizados na cidade de Jales. No estado do Paraná, estamos na cidade de Maringá. E no estado do Tocantins, estamos na capital Palmas. E Manaus, Amazonas. Estamos presentes também no continente americano, na cidade de Miami. E na Europa, estamos em Londres, na Inglaterra. E no continente africano, a Igreja Catedral está presente em Moçambique, 220 igrejas. E no Malaui, com 15 igrejas. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E esses sonhos só serão realizados com a presença de Deus. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família. Projeto de Deus para abençoar gerações. Muito bem, nós estamos voltando aqui com o programa Homem de Verdade. Olha, para mexer com o dinheiro tem que ser homem de verdade.
lidar com dinheiro, lidar com finanças, saber administrar isso, colocar isso dentro do lar, ser o canal abençoador, ser instrumento abençoador, ser o provedor do lar. Provedor com a palavra, provedor abençoador e provedor também financeiramente. Nós aqui somos a Igreja Catedral da Família e nós temos aqui as ferramentas que podem ajudar você. Venha aqui nos conhecer. Nós queremos mostrar os cursos que a igreja pode oferecer para abençoar também. Ah, mas a igreja não fala só de Bíblia. A Bíblia fala sobre o dinheiro mais de 2.000 vezes. Fala sobre salvação 300 e poucas vezes. Sabe por quê? Porque Deus quer valorizar. E Deus quer ensinar você a viver aqui na terra uma vida próspera. E por falar em prosperidade, já falamos demais em crise, viu, gente? Chega de falar em crise. É verdade. Agora, quero fazer uma pergunta para vocês. Como sair dessa crise? A lei da abundância é uma boa. Existe uma abundância real. Se nós vencermos a crise na nossa mente, o homem de verdade ele tem a ousadia de levantar a sua cabeça e enfrentar o resultado. Ir atrás do resultado. Provocar o seu resultado. Assumir o controle. Existe uma abundância real no mundo. E nós podemos ir atrás, trabalhar, suar a nossa camisa. Essa é uma boa saída. Vença a mente. Vença a sua mente. O seu campo de batalha na mente. E entenda, assumindo o controle, os seus resultados vão aparecer. Eu acredito o seguinte, a gente, quando tem essa visão, né? O pastor Salmo abriu o bloco e falou assim, gente, chega de falar de crise, vamos falar, porque se começar a falar de crise, daqui um pouco nós vamos sair daqui e vamos participar dela sem querer. Vamos chorar. Na realidade, eu falo o seguinte, dinheiro é uma coisa muito simples. Ele só tem dois problemas, quando você tem e quando você não tem. Na realidade é esse, ele só te dá essas duas situações. Só duas opções. Então, se essas duas, você tem ou você não tem. E o pastor Alto falou uma coisa, a gente tem que começar também a traçar na nossa mente e acreditar que a gente pode ser diferente num momento como esse. Por isso que quando a gente fala de oportunidades, por isso que a gente fala de ser diferente, desde 2015 já estávamos falando que ia ter a crise, como Paulo disse. Muitas pessoas acreditaram nessa crise e estão vivendo ela de fato e de verdade, sem se planejar. Eles caíram e foram inseridos dentro dela e pessoas que poderiam não estar participando. E não foram enganados. E não foram enganados. De maneira alguma. Então, já que você está sabendo, o Aldo falou uma coisa, a gente tem que acreditar no nosso potencial. Se você é um empresário, acredite na sua empresa. Se você é um colaborador, acredite que dentro da empresa em que você trabalha, tem vagas, tem oportunidades e tem cargos que pode muito almejar salários melhores, coisas melhores para a sua vida. Muitas vezes nós estamos achando, vou ficar do jeito que está. Do jeito que está, tá bom demais. Do jeito que está, você vai ficar simplesmente à mercê da palavra crise. Eleja prioridades, faça a diferença, reveja seu orçamento e tenha bem claro na sua mente. É um conselho que eu dou para qualquer um. O que é importante e o que é essencial para a sua vida. Isso vai fazer a grande diferença. E eu complemento o que o pastor Adriano diz, dizendo o seguinte, que o homem de verdade, ele precisa, o senhor falou minutos atrás aqui, da palavra prosperidade. E o homem de verdade, a palavra de Deus diz que a prosperidade, ela não significa necessariamente abundância de bens materiais. Eu vejo que o homem de verdade precisa entender que a palavra de Deus ensina que o conceito de prosperidade está escrito lá no livro de Provérbios, aonde Deus põe a mão e aprova. Então, às vezes, a gente pode identificar uma pessoa até desprovido de bens materiais, mas com um conceito de prosperidade positivo. Por quê? Porque naquilo que ele faz, ele é próspero. Então, complementando, pastor Adriano, o que você diz, o homem ele tem que ser proativo, ele tem que se preparar, mas ele também precisa rever os seus conceitos e identificar como provedor o que é realmente que ele precisa Doutor buscar. Marcos, aproveitando essa palavra, para mim, eu criei um conceito. Prosperidade é ausência de necessidade. E é uma grande verdade. Por que isso? Porque eu preciso aprender a viver contente com o que eu tenho, com o que eu sou. Há um versículo bíblico sobre isso. Eu tenho que aprender a viver isso. O Aldo falou algo muito importante. Nós temos que hoje colocar na nossa mente nossos limites. Eu não posso hoje querer viver além da minha capacitação. Se eu for, eu venho para o Adriano. O Adriano diz, nós não podemos ficar na mesmice. Nós temos que saltar, estudar, trabalhar, esforçar, crescer, estudar, fazer um concurso. Nós paramos no tempo. Eu sou funcionário porque eu tenho meu saláriozinho X, vou viver aqui, vai viver, a inflação vai comer o seu salário. E é verdade. Porque durante o ano, o seu salário não sobe.
Mas o que você consome sobe 3, 4, 5 vezes. Então você tem que sair, dar um upgrade na sua vida, um upgrade no seu financeiro. Como é que você vai fazer isso? Você lutando, você buscando. Agora, nós temos na palavra de Deus ensinamentos que podem te ajudar. Temos. Então eu quero mostrar para você. Nem tudo está perdido. Falamos em crise. Desde o ano passado, se você se lembra, eu disse várias vezes no púlpito da igreja, olha, esse ano não estamos em crise ainda não. 2016 que vai começar uma crise. Vai começar, hoje está começando sérias crises dentro de lares e famílias. Por quê? O cidadão foi demitido no ano passado, ele passou 6 meses a 1 ano recebendo seguro-desemprego. Vivendo de seguro-desemprego, vivendo de 13º, vivendo de férias acumuladas. Não buscou outro emprego. Vivendo do FGTS, não buscou outro emprego, se acomodou, não, eu estou cansado. A hora que eu precisar, eu consigo um emprego. E Só que hoje as as portas se portas fecharam. estão fechadas, o Brasil está acumulando hoje números exorbitantes em carteiras de trabalho que saíram do mercado. O Brasil vai chegar ao final desse ano com aproximadamente 700 mil novos desempregados no final desse ano. Um desses pode estar no meio que nós convivemos e eles vão passar dificuldade, porque não existem novas portas para que ele se empregue. Ele vai ter que mudar de função. Vai crescer aí a quantidade de ambulantes nas ruas, porque ele tem que trabalhar, ele tem que levar o suprimento para casa. É onde eu falo sobre qualificação, é onde eu falo se a pessoa buscar algo diferente, porque sempre há possibilidades e há sempre oportunidades. O ditado antigo, né, Adriano? Que enquanto muitos choram, outros estão vendendo lenço. É verdade. Ou seja, Mas tá hoje, ganhando aí. eu quero dizer uma expressão também que nós falamos biblicamente. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. A crise ficou para trás. Eu queria que você pensasse nisso. Queria que você vivenciasse isto. Vivenciar realmente você crer no amanhã. Porque Jesus existe, você pode crer no amanhã. A sua vida pode ser uma vida diferente, uma vida realmente mudada, porque você tem esperança. Quem tem esperança sabe que se o amanhã ele levanta em Cristo e vai buscar, é a certeza que uma porta vai se abrir para ele. Mas se ele sai de casa frustrado, triste, desenganado, ou então já aquela comiseração toma conta dele. Eu não vou arrumar nada, eu não dou conta de nada, eu não sei o que eu vou fazer da minha família, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou vender meu carro, vou dar meu carro, vai ficar ali mais essa despesa. Não! Levante com a ação positiva. Levante como diz assim, com Cristo você vai ser uma nova criatura, com Cristo você vai romper muralhas, romper todas as dificuldades, romper todos os problemas. Com Cristo você pode alcançar a vitória para a tua vida, também na área financeira. Creia nisso. Olha, meu querido, este programa Homem de Verdade, que você está vendo escrito aqui atrás, é para fazer isso para você. Esse programa existe para mudar a sua estima. Talvez você está com a estima baixa, nada mais, não tem solução, o país está em crise, não vou andar mais, vou parar no tempo. Se você parar no tempo, você nunca vai alcançar aqueles que continuaram a lutar. Lute, Deus é contigo. Um forte abraço, até o próximo programa.